Promessa é dívida, lá 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 lá, lá lá, larararai, lararararai. E o Rav Sani responde, já vai começar. Promessa é dívida, falei que voltaria. Mais uma leva de perguntas e respostas que vocês enviaram no meio das nossas transmissões ao vivo pelo canal do YouTube by Rav Sani, nas nossas lives iluminadas, perguntas que foram enviadas pelo direct do Instagram, @by Rav Sani, e eu estou aqui para responder mais uma leva de perguntas selecionadas pela produção. Se a sua pergunta entrou ou não, você já sabe, vai precisar assistir esse vídeo até o final para poder descobrir. Então vamos lá! A primeira pergunta é a pergunta do Arnaldo Leal. Ele é um seguidor nosso do Instagram. Ele mandou a pergunta pelo direct. Ele pergunta o seguinte: Rabino, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28, Deus se expressa na primeira pessoa do plural? Por quê? Deus é mais que um? Eu vou responder. É uma boa pergunta. É aí que entra a Torá Shebe'al Peh. Igual eu sempre falo, quem lê a Torá Shebichtav sem a Torá Shebe'al Peh não vai entender patavinas, não vai entender nada, porque a Torá Shebichtav ela foi dada junto com a Torá Shebe'al Peh, a Torá escrita e a Torá oral, as explicações, toda a essência, toda a alma, digamos assim, dos versículos escritos estão contidos na Torá Shebe'al Peh, que posteriormente foi registrada e escrita para não ser esquecida. Fala o Rashi, principal comentarista da Torá, que escreveu o seu comentário Beruach HaKodesh. Ele escreveu o seu comentário com uma inspiração divina. Ele fala o seguinte: Na'aseh Adam, exatamente. Deus fala Na'aseh Adam no plural, façamos o homem. Aqui talvez é uma brecha para os idólatras falarem, existe mais do que um Deus. Na'aseh no plural, façamos. Vamos ler o Rashi junto? Yankale, dá um time aí para eu abrir o Rashi no meu celular. Pronto, tá aqui o Rashi, vamos ler junto. Na'aseh Adam, eu vou ler. Façamos o homem, fala Rashi. Afal pi shelo siu betirato veyesh makom laminim lirdot. Deus está falando com os anjos nesse momento. E mesmo que os anjos não ajudaram ele na criação do ser humano, ele se pronuncia desta maneira: Na'aseh, façamos. E aqui Falurash é um lugar para os meninos, para aquelas pessoas que não acreditam na fé, questionarem, argumentarem. Tá vendo? Existe mais do que um Deus. Ele falou façamos. Então, antes de mais nada, ele está conversando nesse momento com os anjos. E o que Deus quer eternizar? Qual que é a lição? Lo nimna katuv milelamed derech eretz. Aqui Deus não desperdiçou e o versículo não deixou de ensinar boas maneiras, boas condutas, o midat ha'anavá, e a virtude da humildade. Olha como é importante a humildade nas nossas vidas. Sheyega agadol nimlach venotel reshut min hakatan. Para que as pessoas grandes, mesmo que elas sozinhas podem tomar as decisões, porque elas estão em outro patamar, é bonito, é educado, é um sinal de humildade elas pedirem permissão e compartilharem a decisão com as pessoas menores. Então, Hashem, Deus, ele falou, Na'aseh Adam, façamos o homem, ele compartilhou essa decisão com os anjos para eternizar um ensinamento para você, para cada um de nós. Mesmo que você tenha o poder da decisão, mesmo que você está em outro nível e você não precisa pedir permissão e compartilhar a decisão com ninguém, você é autônomo. É bonito, é um sinal de humildade você trazer a decisão para o grupo, você compartilhar com as pessoas que estão abaixo de você, escutá-las, prestigiá-las, fazer com que elas se sintam bem. Então a Torá, Hashem, ele fez questão de ensinar aqui derech eretz, boas maneiras, midot tovot, boas virtudes,
para cada um de nós. E olha só a importância da humildade. Mesmo que aqui tenha uma brecha para os meninos, para aquelas pessoas que não acreditam, que não têm fé, argumentarem, atacarem, deixa eles atacarem. Aqui a gente quer ensinar Derech Eretz, aqui a gente quer ensinar boas maneiras, aqui a gente quer ensinar caráter. Esse é o propósito da Torá. A Torá é um livro de ensinamentos, não é um livro de historinhas. A Torá é um livro que vai te mostrar a receita para uma vida bem-sucedida em todas as áreas, em todas as esferas, em todos os seus caminhos. Então, respondi a sua pergunta. Basta estudar os Mefarshim, a Torá Shebel Peh, os comentaristas e a Torá oral, que você vai entender cada versículo e versículo da nossa Torá Shebichtav, da nossa Torá escrita. Quem quer errar, que erra, é só continuar a leitura dos versículos. Fala o Rashi, logo em seguida está escrito Vaivra Elokim et Adam. Ou seja, Vaivra Elokim, Deus criou no singular, ele sozinho, só existe um Criador. Quem quer errar aqui, erre. A Torá não vai abrir mão de ensinar essa importante virtude da humildade. Se você estudar ela nua e crua, você vai acabar vivendo uma mentira para o resto da sua vida. Isso é muito triste, muito doloroso, porque lá na frente a decepção é gigantesca. Mais uma pergunta do seguidor, acho que ele enviou essa no meio de uma transmissão também, produção, correto? Ele enviou no meio de uma live iluminada, o Alexandre Garcia. É verdade que as tábuas da lei eram de safira? Sim, é verdade. Depois de 40 dias, Moshe Rabbeinu, Moisés, ficou lá em cima do monte 40 dias e 40 noites, Arbaim Yom ve'Arbaim Laila. E depois do término desses 40 dias, Deus deu para ele 2 tábuas idênticas de safira e nelas foram gravadas os 10 mandamentos. Então, é verdade sim. Vamos para a próxima pergunta. Acho que ele mandou aqui pelo direct do Instagram, produção, ou pela live iluminada, pela transmissão do YouTube, Vander PDF. O Vander PDF é o nome dele. Rav, qual seu time de futebol aqui no Brasil e em Israel? Deixa eu falar para não perder seguidores. A verdade é a seguinte, eu não sou muito ligado a futebol, não tenho televisão, eu não assisto, eu estou sempre correndo de cá para lá, de lá para cá. Uma correria, na vida de um rabino, ela é repleta de agitos. Então eu não assisto, não acompanho. Eu uma vez me pronunciei que eu tenho uma simpatia, uma gratidão até pelo Corinthians, porque eles homenagearam o povo judeu. Eles homenagearam, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, quem quiser procurar, a produção pode colocar aqui, um vídeo que eu falo sobre a estrela amarela, porque o Corinthians ficou sem usar a estrela e no dia, em lembrança a Kristallnacht, os judeus tiveram seus estabelecimentos quebrados, queimados, lojas invadidas, muitos cacos de vidros pelas ruas, lá que começou praticamente toda essa perseguição na Europa e culminou com o Holocausto. O Corinthians usou a estrela amarela em lembrança àquelas estrelas de Davi amarela que os judeus eram obrigados a usar nos guetos e na Europa ocupada pelo regime nazista. Então eu demonstrei a minha gratidão pelo Corinthians, fiz um vídeo, recebi uma camisa, eles me retribuíram essa homenagem, recebi uma camisa, esse vídeo está gravado, então acho que na ocasião eu falei Corinthians grande, mostrou que é grande, porque homenageou e reconheceu e disseminou algo que não pode ser esquecido para que não se repita contra qualquer cultura, contra qualquer povo, contra qualquer outra religião. O Holocausto é inadmissível, infelizmente muitas pessoas ainda negam esse assunto, infelizmente ainda algumas pessoas praticam o preconceito, o antissemitismo, o racismo, é algo muito triste. A humanidade no século XXI não deveria estar escutando e presenciando cenas e pronunciamentos como esses. Então, no Brasil, eu tenho essa simpatia, mas é pela homenagem, né? O resto, eu não acompanho futebol, em Israel muito menos. Em Israel muito menos, eu nem sei os nomes dos times em Israel. Eu acho que tem um lá que eu lembro que era o Hapoel Tel Aviv e o Maccabi Yerushalayim. Só tem esses dois que eu lembro de cor, mas tem muitos outros, né? Então eu não tenho como te responder essa pergunta, não. Olha só a pergunta do seguidor Victor Schultz. Rav, se eu fizer algo por raiva, eu sou responsável
Ou é o Yetzer Hará que me tomou? Presta atenção, boa pergunta. Acho que na live iluminada, de algumas semanas atrás, nós falamos sobre eu nervoso? Nunca. Eu falei sobre a gravidade do caso da raiva, como isso é uma verá, um pecado. Inclusive eu citei o Arizal, o grande cabalista, que o seu aluno Rav Chaim Vital escreve no Sharei Kedushá, num dos livros da Kabbalah, que o mestre dele, o Arizal, ele era mais rigoroso com a raiva do que com os outros pecados. Porque ele explica que a raiva ela contamina e ela impurifica toda a nossa alma. Eu até citei que no momento de raiva a pessoa não está consciente de si, a nossa neshama, a nossa alma pura, divina, sai do corpo, nós somos possuídos por outros espíritos negativos. Não é à toa que a fisionomia da pessoa no momento de raiva, que ela está explodindo, que ela está descontrolada, é outra fisionomia, é outra pessoa. Não é ela naquele momento. É você, Satanás. Eu respondo para você o seguinte: não ter vontade de ficar nervoso não é humano. Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos. Então é normal você sentir vontade de explodir de raiva. Não se sinta mal por isso, não se sinta culpado por isso. É normal você ter esse tipo de teste, dilema no seu dia a dia. Haverá o pecado é você ceder. Você ceder isso para sua má inclinação, você explodir e você se deixar levar, você se deixar dominar por esse instinto, por essa má inclinação, que quer que você faça o que você não tem que fazer, que quer que você fale o que você não tem que falar. Porque todos nós, nos momentos de raiva, nos momentos de nervosismo, nos momentos de tensão, nós nos arrependemos do que fizemos. Escreve um e-mail com a cabeça quente, não envia. Vamos fazer esse teste aqui, gente. Escreve um e-mail com a cabeça quente. Responda para quem você precisa responder, mas não envia. Espera uma hora e meia. Lê o e-mail que você escreveu. Você vai se assustar. Você não vai enviar. Como? Ainda bem que eu não enviei. Porque naquele momento você estava fora de si. Não era você. Você não pensou com a razão, você pensou com a emoção. A tua emoção subornou a tua razão. Então, a minha resposta para você, sendo breve, nosso tempo é curto aqui, é que o pecado é você se deixar levar. Ter vontade, todos nós vamos ter, e esse é o jogo da vida, é você abrir mão daquele momento, daquela tendência, daquela vontade de perder o controle, daquela vontade de responder, daquela vontade de gritar, ou qualquer outra vontade que vai te gerar talvez um prazer momentâneo, mas que é um prejuízo gigantesco no futuro, nem até no futuro distante, no futuro próximo. Então a minha resposta é o seguinte: a sua responsabilidade é ceder. Sentir não é sua responsabilidade. Então, respira fundo, que eu tenho certeza que você vai conseguir, e aquela vontade vai diminuindo, 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 esfriando, 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 até ela desaparecer por completo. Última pergunta desta leva. Fique tranquilo que outras levas serão gravadas hoje e em breve estarão disponíveis no canal. Qual que é a última dessa leva, produção? É a pergunta do seguidor... Qual que é? Ah, tá aqui, achei. É a pergunta do nosso seguidor, Rafael Alves. Rabino, existem judeus religiosos pobres? Ai, se eu fosse rico, digo. Ai, se eu fosse, digo. Se eu tivesse 1 milhão. Ai, lararararai, Se existem judeus religiosos pobres? Claro que existem. Existem sim. Muitas pessoas elas me abordam, não existe judeu pobre? Existe sim. Acho que eu falei isso no podcast com o nosso querido amigo Vilela. Quem não assistiu, vale a pena assistir lá no canal Inteligência Limitada. O que sim existe dentro da comunidade é um assistencialismo e uma união inigualável. Por isso que o judeu ele pode passar necessidade. Existem muitas famílias carentes, muitas famílias que precisam de ajuda, que recebem a assistência das ONGs e das instituições de caridade e beneficentes.
Principalmente em Israel, se você for em Israel, em cidades como Bnei Brak, se você for em Mea Shearim, eu, na minha casa, eu morei lá 8 anos, sempre batiam pessoas na porta pedindo dinheiro, pedindo tzedakah, pedindo auxílio, ajuda para sustentar a sua família, para pagar uma conta, para comprar um remédio. Isso é fato. Deus criou o mundo dessa maneira, ricos e pobres. E propositalmente, porque se não houvessem ricos e pobres, como é que nós cumpriríamos a mitzvah de tzedakah? Como é que a gente cumpriria a mitzvah de caridade? Como é que as pessoas enfrentariam os testes da vida, os desafios e todas essas superações que fazem parte da nossa evolução espiritual aqui nessa existência física? O que sim existe é um assistencialismo, existe sim uma união, talvez um instinto de sobrevivência, são tantas as perseguições que o povo judeu sofreu ao longo da história. Isso faz com que as pessoas não tenham essa percepção. A nossa relação com o dinheiro, a nossa relação com a matéria é muito diferente do que outras crenças e religiões. Eu ontem estava jantando com um empresário e ele falou para mim, lá no meu templo, lá onde eu rezo, lá a nossa religião, o líder religioso fala, mas você está rico? Então você está indo para o mau caminho? Então você vai fazer pecados? Então tem que se afastar, as pessoas têm medo de ganhar dinheiro, de prosperar. Não, o judaísmo é diferente. A relação com a matéria tem que ser saudável. Deus criou a matéria, ela tem que ser um meio, um trampolim. O dinheiro é bom, o dinheiro traz liberdade, o dinheiro vai te levar para um patamar onde você vai ter o poder de escolha e decisão onde você vai investir, qual causa que você vai apoiar, e você vai poder administrar o seu livre-arbítrio de uma forma muito mais saudável. Kesef, em hebraico, vem de kisuf, que é desejo. Então, um dos objetivos é a gente desejar para fazer o bem. Um dos objetivos é a gente desejar para a gente poder utilizar isso como uma ferramenta de trabalho. Os patriarcas eram muito ricos. Abraham, ele comprou Me'arat HaMachpelah, por exemplo, em Hebron, do Efron, ele comprou por muito dinheiro. De onde ele tinha esse dinheiro? Ele não se afastou da matéria, pelo contrário. É tudo uma questão de mentalidade, é tudo uma questão de conceitos e valores. E os testes continuam os mesmos. Na riqueza, na pobreza, os pobres vão ter os seus desafios, suas dificuldades. Os ricos também. Não seja tolo para acreditar que os ricos não têm problemas. Você sabe aonde o rico é feliz? Na cabeça do pobre. Então você pergunta dos judeus religiosos, especificamente, talvez porque você vê eles bem vestidos, existe uma educação, existe um costume nas orações, no Shabat, nós vestimos as nossas melhores roupas para conversar. A reza nada mais é do que um encontro marcado com o boss. Como é que você vai numa audiência de trabalho? Como é que você vai numa reunião importante? Com que roupa? Com que vestimenta? Então, isso que ele está se vestindo bem, de uma forma social, de uma forma elegante, isso não significa que na conta bancária dele ele tem muitas cifras. Não. Então não julgue pelas aparências. Não julgue pelo que as pessoas falam ou deixam de falar. O que eu sim quero que você saiba é que existem ricos e pobres em todas as comunidades, em todas as cidades, em todos os países do mundo, nos 4 cantos da terra, porque Deus assim quis, Deus assim determinou. Eu desejo para você tudo do bom e do melhor, muita parnassá, muito sustento, muita alegria e muita prosperidade material e espiritual. Nosso curto tempo acabou, mas fiquem tranquilos, porque mais algumas levas de Rav Sani Responde serão gravadas aqui hoje, senão a produção me mata. Então, se a sua pergunta não entrou nesse, provavelmente ela vai entrar no outro vídeo. Fiquem atentos no nosso canal, se inscreva agora se você não é inscrito, e segue no Instagram. Nosso Instagram está crescendo, nosso Instagram está fazendo barulho, nosso Instagram está impactando vidas e transformando pessoas dos 4 cantos do mundo com o nosso conteúdo motivacional. Muito obrigado à BSR Coworking, que apoia os nossos vídeos Rav Sani Responde aqui do canal by Rav Sani no YouTube. Espero todos vocês na nossa próxima edição do Rav Sani Responde. Sorria com alegria e viva a vida com muita sabedoria. Tchau, pessoal! Fui!